Bom dia, terceiro ano do ensino médio, Colégio Ângulo. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, do terceiro trimestre, e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que é de extrema importância para o Enem, que é a intertextualidade. Então, se a gente parar para pensar nesse conceito, o que vem a ser intertextualidade? Intertexto, ou seja, a interrelação entre textos, não estão só textos, a gente fala intertextualidade, relação entre textos, o diálogo entre textos, a gente buscar lá numa definição grosso modo, diálogo entre texto, um texto lembrando outro texto, um texto fazendo referência a outro texto, seja de maneira humorística, seja através de uma homenagem, seja através de uma crítica, mas sempre que um texto dialoga com o outro, nós temos intertextualidade. Só que hoje no Enem, o que a gente observa? Esse diálogo ele não se faz só através de texto, se referindo a texto. Eu posso ter uma intertextualidade de obras artísticas se referindo a outras obras, no cinema. Então, o nosso universo hoje ele é muito amplo em relação à intertextualidade, Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. É a mesma coisa aqui desse diálogo da intertextualidade. Se a gente parar para pensar um pouco na história da literatura, a gente vai enxergar isso, Então nós temos lá a idade clássica dos gregos e dos romanos. Depois nós vamos ter o renascimento cultural, um resgate do processo greco-romano. Lá no parnasianismo a gente bebe dessa mesma fonte, no simbolismo e daí por diante. Então, na verdade, a gente está sempre revisitando textos, revisitando obras, fazendo ligações, e isso também a gente encontra muito no texto publicitário, Então a gente encontra dentro de textos poéticos, de textos narrativos, mas também em textos publicitários. Lembrando a vocês que nós ainda estamos na apostila 3, Então a nossa atividade para casa é a página 117, 118, todos os exercícios, ok? E na semana que vem, no dia 9 de outubro, nós já temos o nosso segundo teste do terceiro trimestre, E o conteúdo desse teste vai versar sobre o simbolismo, que é a matéria que nós já vimos, Já tivemos 2 aulas aqui no YouTube sobre simbolismo e agora sobre intertextualidade, ok? Quando a gente pensa em intertextualidade, a gente costuma ter uma frase que diz o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol, certo? Certo. Então, uma obra de arte, é muito difícil a gente encontrar obras que sejam totalmente inovadoras, que não tenham nenhuma menção, nenhuma referência. Hoje em dia tem aí uma série na Netflix que tem sido falada tanto, por exemplo, A Casa de Papel. Então, você tem uma série muito famosa, com muitos seguidores, mas a máscara que eles usam é uma referência ao Salvador Dalí, que é uma figura, um nome muito importante, um artista surrealista, que marcou mormente esse processo que nós tivemos de modernismo. E aí a gente vai perceber, numa obra, numa série da Netflix, você tem ali já uma referência. Aí dentro da própria Casa de Papel, por exemplo, tem lá a música de fundo, que é a Bela Tchau, Aí nós temos aí um MC que escreveu Ela Só Quer Brown. Então, um outro exemplo de intertextualidade. Perceberam? A intertextualidade da intertextualidade. Então, a gente vai perceber isso em livro, em poema, em filme, em música. Então, sempre que eu tenho obras se referindo a obras, a gente não vai se limitar apenas ao texto. Obras fazendo referência a outras obras. Temos aí a intertextualidade. E aí, lógico, é interessante a gente pensar que a intertextualidade, ela exige de nós uma certa bagagem cultural. Porque se uma prova, por exemplo, como do Enem ou em vestibulares seriados, se eu não conhecer, pelo menos, ter uma noção básica da obra original, eu não vou conseguir perceber, eu não vou conseguir entender a intertextualidade. Então, um recurso aí que exige de nós, sim, conhecimento extralinguístico. Os filmes da Marvel também, tem muito easter eggs, Vocês lembram, O que são os easter eggs? Aquelas dicas escondidas dentro de uma obra, dentro da outra obra. Então, quando ele tem ali um easter egg, é um exemplo claro de intertextualidade. Vocês que com certeza estão sempre aí acompanhando filmes da Marvel, sabem disso. Então, tem ali uma dica, uma pista de um filme escondido dentro de outro filme. É um recurso importante de intertextualidade que a gente tem. E aí
aí nós temos vários tipos de intertextualidade. Aqui nós vamos nos ater aos principais recursos de intertextualidade que são mais utilizados no Enem, certinho? Tranquilo como grilo? O primeiro e mais utilizado é a paródia, né? A paródia é quando eu faço uma referência de um texto a outro texto, ou criticando ou fazendo humor, né? Então, às vezes, nem sempre o humor está voltado para a crítica. Então, ele pode ter esses dois lados. Ele pode ser uma paródia fazendo uma crítica ou uma paródia fazendo humor, simplesmente para rir. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, né? O filme Shrek. Ele é uma grande paródia. Grande paródia do quê? Dos contos de fadas. Né? Então, ele vai quebrando ali todos os estereótipos que nós temos dos contos de fada e faz uma releitura. Né? Então, ele vem ali através do inesperado. Né? Então, a quebra da expectativa é algo muito forte na construção do humor, na construção da paródia. Okay? E aí a gente tem vários, por exemplo, a gente tem a Adélia Prado aqui em Divinópolis, que faz uma intertextualidade, né, também com Carlos Drummond de Andrade, só que não é através da paródia, né? Aí ela vai fazer a paráfrase, que eu vou explicar mais à frente. Um outro tipo de intertextualidade muito interessante é o pastiche. O nome esquisito é pastiche. O nome é esquisito, é feio, mas a explicação é simples. Né? É quando eu também faço uma referência, faço uma alusão a uma outra obra, mas no objetivo de fazer uma homenagem. Né? Então, o Manuel Bandeira faz isso. Né? Ele fala assim, olha, quis gravar amor no tronco de um velho freixo, mas ali ele escrevi. Né? Então, ele quis fazer uma alusão, ele enxerga, né, a obra de Tomás Antônio Gonzaga, lá do arcadismo, né, no poema Marília de Dirceu. Então, ele faz uma trova, né, um estrofe, fazendo uma homenagem a essa obra. Né? Então, aí o pastiche ele tem esse caráter de homenagem, e não de crítica, de deboche. A paráfrase, né, ela vai ter aí o que a gente chama de reescrita. Ele vai pegar as ideias essenciais de um texto que já existe, mas usando as mesmas ideias, só que com outras palavras. Né? Então, quando eu faço uma reescrita de um texto com outras palavras, eu estou usando esse recurso. Muita gente usa esse escapismo, vamos dizer assim, entre aspas, nas redações do Enem. Às vezes a pessoa não está achando um argumento bom, não está conseguindo fazer muito bem isso, e aí vai e usa a paráfrase dos textos de apoio. Não sugiro, mas muita gente se arrisca e faz. Né? Um outro tipo de intertextualidade é a citação. Né? Aí já não é uma reescrita com outras palavras, como acontece com a paráfrase. Né? A citação, você vai citar o nome do autor ou citar o nome da obra e citar as próprias palavras. Né? Então, segundo fulano, entre aspas, de acordo com fulano, entre aspas. Então, estou me apropriando ali da fala dele, citando claramente. Né? E aí a gente não entende isso como um plágio, porque você deixa claramente a sua intenção de estar transcrevendo a fala de alguém, certo? Também muito utilizada, né, nos cursos superiores, nós vamos ter a epígrafe. Né? Geralmente, quem nunca leu um livro ou uma tese de mestrado, né, ou uma monografia, que não venha como epígrafe, né? Então, geralmente, a epígrafe vai ser aquela frase ou ideia-chave ou pensamento que eu vou usar antes do primeiro capítulo, seja do meu livro, seja da minha monografia, seja da minha tese, para, de uma certa forma, resumir, apresentando uma síntese do trabalho que eu vou apresentar. Né? Então, essa frase que abre algum trabalho, alguma obra, é a epígrafe, correto? A alusão, né? Quando eu vou fazer uma referência de uma forma mais sutil, não é igual a citação, porque a citação vocês diz claramente, fulano de tal e as palavras dele. A alusão não. É quando você tem, por exemplo, uma obra, né, em que você vai fazer uma referência, por exemplo, o Love Story, que faz uma referência à tragédia shakespeariana, mas ele não fala que está citando Shakespeare. Ele, à medida em que você vai vendo a história, você vai entendendo que aquilo ali faz parte
que faz uma referência, ele lembra aquela história, ok? Coloquei aqui para vocês 2 exemplos, né, de intertextualidade que aparecem no Enem. Né? Então, essa questão aqui ela é muito interessante. Até o seguinte, olha, quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros textos, os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Aí ele pede para a gente ler, que é uma questão que foi no Enem de 2012. Leia o seguinte texto. Aí o texto 1. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gancho na vida. Essa obra aí, né, é do autor modernista da segunda geração do modernismo no Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Né? Aí nós temos depois uma outra referência de Chico Buarque, que ele fala o seguinte: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinada a ser assim. Já de saída administrada, entortou, mas vou até o fim. Um outro exemplo. Aí vem o texto 3, né, que é da divinopolitana Adélia Prado. Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda muito envergonhada. Aí ele fala o seguinte: Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Né? É pela ausência de recursos? De maneira alguma. Negação dos versos? De maneira alguma. Falta de criatividade? Também não. Eles querem fazer uma oposição de ideias? Não. Então, qual que é a alternativa correta? A reinteração de imagem, ou seja, eles querem resgatar uma imagem original criada, né, do anjo torto de Carlos Drummond de Andrade, e ele vai fazer, um faz o seu anjo esbelto, né, e o outro faz o anjo safado, ou seja, ele reitera, ele resgata uma imagem, lógico, com outra roupagem. Correto? Tranquilo como grilo? Tem mais uma aqui que é interessante, né? Essa aqui foi de 2012 também, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Observe a capa de um livro reproduzido abaixo. Está aqui, ó, Memórias Desmortas de Brás Cubas. Né? Então, nessa capa, há o exemplo claro de quê? De uma metonímia. Metonímia é o autor pela obra, a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente, não tem nada a ver. Metonímia é uma figura de linguagem. Uma transcrição literal, ele copiou literalmente? Não, até porque o texto original chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis está lá no realismo que nós já estudamos esse ano. Uma paráfrase direta, ou seja, ele simplesmente quis fazer uma reescrita? Não. Um plágio explícito, ou seja, ele quis copiar, se ele fosse copiar, ele não teria usado outras palavras. O que a gente pode perceber aqui? Um procedimento paródico, ou seja, ele pegou o texto original, né, a capa original de Machado de Assis, do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele fez uma brincadeira chamando de Memórias Desmortas, até porque existe aquela brincadeira, né, se ele é um autor defunto ou se ele é um defunto autor. Então, o que vocês podem perceber aqui? Que a intertextualidade é um recurso muito importante que a gente deve entender, estudar, reconhecer, né? Exige de nós aí uma bagagem, sempre estar lendo, prestando atenção nos contextos em que elas foram inseridas. Muito obrigada a todos, grande beijo, até a próxima.